Esses dias uma cliente chegou para mim e falou assim: Bianca, eu não entendo como é que, mesmo que eu me esforce para mostrar o valor do meu trabalho, alguns clientes acabam barganhando o valor que eu cobro, ou eu acabo atraindo clientes que não podem pagar pelos meus serviços e acabam achando caro sem entender a profundidade daquilo que eu entrego. E aí eu expliquei para ela que grande parte do que estava acontecendo ali é que ela não estava expressando esse valor através da imagem dela. Então, quando os clientes se aproximavam buscando mais informações, até com interesse de fazer um orçamento, de fechar negócio, a ideia que eles tinham é que se tratava de alguém inexperiente ou alguém que estava ali início de carreira e não alguém com 10 anos de profissão e com muita bagagem para ser compartilhado, planejado em conjunto. E será que isso está acontecendo com você também? Será que a sua imagem atual ela está funcionando como um impulsionador ou como um obstáculo para que você atinja os seus objetivos profissionais? É sobre isso que eu vou falar hoje aqui nesse vídeo. Fica comigo até o final. Olá, beleza, rainhas? Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Se você está aqui pela primeira vez e nunca me viu, seja mais do que bem-vindo ao canal Identidade é Poder. Eu sou a Bianca Rodrigues, sou mentora de beleza emocional. E olha, quando você vai comprar uma casa ou vai comprar um carro, vai trocar de emprego, vai fazer uma viagem, qual é a primeira coisa que você faz? Você usa intuição? Você improvisa? Acho que não, né? Bom, pelo menos não deveria. É muito provável que você faça um planejamento. Se você vai comprar uma casa ou um carro, você vai planejar um financiamento ou uma poupança, um investimento que você vai fazer para atingir esse objetivo. Se você está pensando numa transição de carreira, você também vai planejar o tempo que você vai passar, de repente, fora do mercado, se preparando para entrar no mercado novo, que é esse que você está intencionando, que você está almejando, ou não, de repente você está pensando em empreender e aí você vai abrir a sua empresa pela primeira vez. Eu já tive empresa 2 vezes na minha vida e eu vou te falar uma coisa. Quando você inicia um negócio, e o meu último negócio foi um salão de beleza, você precisa de um plano. Então, quando eu fui abrir esse salão, eu precisava pensar a localização, se tinha estacionamento ou não, qual era o tamanho do ambiente, se tinha banheiro, se não tinha, qual que era o acesso, quantas pessoas eu poderia receber ao mesmo tempo, simultaneamente dentro daquele espaço, quantos profissionais eu ia precisar e quais os serviços eu ia oferecer, etc, etc. Então eu tive que fazer um planejamento. Além disso, eu tive que investir em uma marca. Criei um nome, fiz um logotipo, depois tinha que fazer todo o material impresso, cartão de visita, placa, fachada, né? Todos os pontos de contato dessa empresa com o meu cliente final, com o meu público-alvo. E além disso, todos os dias de manhã, quando eu acordava para ir abrir o meu salão, eu tinha que me arrumar. E eu entendia que a minha presença era também um ponto de contato do cliente com a minha marca, ou seja, a minha imagem era parte daquele contexto. E se você planeja tudo na sua vida, mas não planeja a sua imagem profissional, você está perdendo uma grande oportunidade de gerar mais valor para aquilo que você está oferecendo. Porque, veja bem, vamos lá. Você é a porta-voz da sua equipe. Pode ser que a empresa não seja sua, você é uma gestora, você lidera um grupo pequeno, um grupo maior dentro de uma empresa, um setor inteiro, você é professora, você é profissional liberal, não importa. Qualquer que seja a sua profissão, a sua área de atuação, a sua presença, ela diz algo para as pessoas. E ao dizer algo, esse algo pode ser positivo, ou seja, te impulsionar na direção dos seus objetivos, ou pode ser algo negativo, que é criar um tipo de barreira ou desviar ali daquilo que você deseja alcançar. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre isso, né? Sobre cenários, possíveis cenários. Eu não lembro se foi no último, gente. Eu falei último, mas agora eu não lembro. Mas tem um vídeo que eu falei recentemente de possíveis cenários de sucesso. Hoje eu vou falar um pouquinho ao contrário, não é que eu vou trazer aspectos negativos, mas eu quero te ajudar a definir estrategicamente, ao invés de intuitivamente, aquilo que você quer expressar através da sua imagem profissional. E muitas vezes a gente acaba pensando no seguinte, que para criar uma imagem profissional eficaz, e quando eu falo imagem profissional, eu estou falando de roupa, cabelo, maquiagem, tudo que compõe o nosso estilo.
A gente pensa que precisa de muito dinheiro, né? A grande maioria das pessoas pensa que é um serviço que não é para muitos, é para poucos. E na verdade é para poucos, mas não no sentido financeiro, é para poucos porque exige de você uma disposição intelectual. Você precisa de esforço mental para pensar no que você quer transmitir. E é mais fácil a gente ir seguindo o fluxo do que realmente se tornar consciente e dominar a própria imagem. E aí você vai falar assim, você tá falando isso porque você trabalha com isso, você vende isso. Não, menina, deixa eu te falar um negócio. Funciona mesmo esse troço? Faz todo sentido? Olha só, mesmo que eu não trabalhasse com isso, eu sei o quanto esse processo mudou a minha vida profissional. Se eu te mostrar uma foto minha de 2018, você não vai acreditar que sou eu. Aliás, eu vou colocar lá nos stories. Me segue lá no Instagram, @oficialbiancarodrigues. Às vezes eu esqueço, me dá um branco. @oficialbiancarodrigues. Bianca escreve com K, tá bom? Me segue lá que tem um monte de conteúdo para você salvar também e com passo a passo, inclusive, e recomendações que você pode salvar, fazer print e usar para a vida. Então tem vários mini manuais ali. Essa semana, por exemplo, eu postei um falando sobre penteados que demonstram liderança, que impõem respeito. Falei também sobre as cores que você pode usar em cada ocasião. Você sabia disso? Que determinadas cores aproximam e outras acabam repelindo as pessoas. Então, você saber ali manipular as cores de acordo com os seus objetivos também é muito interessante. Então, abelha rainha, eu não tô falando só de questões visuais, de você se sentir confiante. Hoje eu tô falando de uma maneira mais prática. Isso vai acontecer, você vai se sentir mais confiante, mais poderosa, plena, inteligente, imparável, né? Tem uma série de coisas que podem trazer benefícios para você do ponto de vista emocional. E falando em emoções, comprar é uma ação emocional, né? Quando você vai comprar coisas, mesmo que seja na internet, você não está raciocinando, você está se expondo a estímulos emocionais. E aí, o que acontece é que quando você trabalha fazendo escolhas baseado no seu emocional, você está agindo de modo irracional e não se ofende, é científico, tá? Então, quando a gente age simplesmente através da emoção, a gente está sendo irracional. E quando você é irracional, você não é estratégica. Esse é o ponto aqui. Então, eu já misturei tudo, né? Mas assim, vai fazer sentido. Então, como comprar é um ato emocional e irracional, o que acontece? Muitas vezes você vai acabar ficando frustrada, você vai ficar empolgada, depois você vai ficar frustrada. Então, tem esses benefícios emocionais, porque também, além dessa. E entendi qual que era o meu ponto agora. É porque eu quero te falar o seguinte: que você tem uma bagagem emocional própria. E aí você recebe o estímulo das imagens que você consome. E junta as duas coisas pode criar uma bomba atômica ali, um coquetel molotov. Não sei nem se pode falar isso no YouTube. Mas, e aí o que vai acontecer? Vai gerar uma cascata de coisas, um efeito cascata de coisas negativas. No último vídeo eu falei do efeito, agora eu lembrei que no último vídeo eu falei isso. O efeito cascata de coisas positivas quando você tem estratégia. Então, a gente conta histórias falsas, a gente conta mentiras para nós mesmas, né? Você conta mentiras para si mesma e aí isso acaba te impedindo, né? E já que de alcançar, e já que eu tô falando de imagens, você precisa fugir da superficialidade em primeiro lugar. Você precisa entender que a sua presença, ela é um indicativo ali do que se pode esperar do seu negócio, do seu setor, enfim, né? Eu sempre falo da abelha rainha. Tá chegando a hora de eu te contar o que tem a ver, mas tem muito a ver com isso, com presença. E aí você leva a sua vida profissional muito a sério, você planeja áreas da sua vida e não planeja a sua imagem. Aí o que acontece? Você acaba agindo de forma superficial. E aí eu até coloquei aqui, o que acontece quando você age sem ser estrategicamente, sem usar o seu raciocínio lógico? Você vai buscar imagens, né? Quando a gente fala assim, sei lá, eu tô agora atendendo uma menina que vai ser madrinha de casamento. E aí ela tá desesperada e eu nem gosto, já fica aqui o meu desabafo, eu não gosto de fazer trabalhos pontuais porque não adianta nada eu ensinar você a se arrumar para um evento específico e depois você ficar perdido, largada aí. As pessoas te veem maravilhosa num evento,
mas aquilo não representa a sua realidade interior, né? Então eu prefiro fazer com você um processo de dentro para fora do que simplesmente a gente pontuar um evento específico, onde você vai arrasar naquele evento específico e depois, né? Já era. Ninguém nem reconhece. Tipo a Cinderela, né? Ela que vira abóbora, né? Você que vira abóbora depois. Então, para fugir dessa superficialidade, em primeiro lugar, tô falando de ser estratégica, de atrair pessoas certas para o seu negócio, para o seu empreendimento e transmitir a mensagem correta de acordo com os seus objetivos, tá bom? Então, você vai buscar imagens. Aonde que a gente busca imagens? Na internet. Então, a moça que eu estou orientando agora para o casamento tem me mandado uma série de modelos de vestido, modelos de penteado, maquiagem, né? Uma série de coisas. Mas quando você me manda uma imagem, ou você está consumindo essa imagem, você está vendo uma coisa que foi produzida. E ainda que você não esteja consciente, isso vai gerar um impacto emocional, vai mexer com você, você vai ficar mexida, você vai querer aquilo, então você vai querer uma pele sem poros, você vai querer o nariz da moça, aí você vai olhar a maquiagem, mas você não tá processando que ali ela tá de lente verde, e é por isso que ficou tão bonita aquela sombra vermelha, e aí você vai querer usar a sombra vermelha e não vai ficar do mesmo jeito em você. Tô usando uns exemplos assim só pra você entender. Então, você precisa saber interpretar as imagens que você consome. Já falei sobre isso. Eu tô só aqui no en passant até a gente chegar efetivamente no exercício para você se libertar dessas coisas. Então, toda imagem age subliminarmente no seu emocional. Tô vendo isso aqui no meu Instagram que eu postei hoje. E as imagens comerciais de moda e beleza são feitas para seduzir. Já falei sobre isso em outros vídeos. Então, o primeiro segredo aqui para você se livrar dessa teimosia de preguiça de pensar, preguiça de ser estratégica, preguiça de aprender como lidar consigo mesma. Você só pode contar consigo mesma no mundo, ainda que você tenha parceiros, parceiro afetivo, parceiros de trabalho, você precisa contar consigo mesmo em primeiro lugar, porque quando alguém faltar ou falhar, com quem que você vai contar? Quem vai te erguer? Quem vai te ajudar? Quem vai te orientar? Tem que ser você. Então você tem que estar no comando também, né? Uma consultoria de imagem, uma consultoria de beleza emocional, ela é muito importante. Mas é importante que você participe do processo, não fique esperando só as respostas prontas, entende? Essa é a diferença. Então, o primeiro segredo é não criar falsas expectativas. Porque quando você olha essas imagens, você precisa ter clareza daquilo que você está enxergando. Então, existe uma coisa em artes chamada de alfabetização visual. Você precisa se alfabetizar visualmente, ou seja, o que é que está me chamando a atenção aqui, nessa foto que eu estou vendo? Existe todo um contexto, uma iluminação, tem toda uma coisa acontecendo. Eu preciso imaginar isso em mim, dentro das minhas possibilidades e da minha realidade, e não ficar só idealizando algo que não me cabe. Que aí, senão, eu vou ficar frustrada, né? Então, eu posso ver, por exemplo, eu preciso pensar naquilo no meu corpo, na minha cabeça, né? O meu cabelo dentro daquela situação. E quando eu vejo um cabelo, como é que esse cabelo vai se comportar em relação ao meu rosto? E aqui eu tô falando de maneira genérica, não profissional. Outra coisa que você precisa entender, que é o segundo ponto, é que quais são as suas qualidades? Você precisa fazer essa reflexão. Qual é a sua personalidade? Quem que é você realmente? E o que você tem de positivo? O que tem de bom em ser você e que você quer expressar? Você quer ampliar isso de maneira visual? Vou te dar um exemplo. Uma mentorada que tem um cabelão, ela tá loira agora, e ela disse assim pra mim: eu preciso de uma versão minha mais forte agora, porque ela está trabalhando numa empresa nova e ela está fluindo nesse novo trabalho. E aí ela já percebeu que existem possibilidades dela alcançar um outro nível, mas ela não estava se sentindo segura, porque ela estava pensando o seguinte: olha, eu percebo que as pessoas que estão nessa posição que eu estou pensando em me aplicar são mais agressivas e eu não me vejo assim. E aí eu fui explicar para ela que a força que ela deseja e que ela precisa, na verdade ela tem. Porque ela é uma mistura de temperamentos que um deles tem muita força. E eu disse para ela: vamos explorar esse seu lado, vamos trazer essa parte, essa porção sua para fora. Então, o primeiro passo foi abrir mão do cabelo loiro. Ela ficou triste? Nem um pouco. Por quê?
Porque ela tem um objetivo, ela tem um propósito, ela está visualizando algo que ela deseja alcançar e ela está disposta a mudar o que for preciso para facilitar esse processo. Então, você precisa entender a sua personalidade, os atributos naturais que você possui, que podem te ajudar a alcançar essas coisas que você deseja. Ou então, para você se liberar da culpa de você não ser essa pessoa. Digamos que ela dissesse assim para mim: eu quero, eu quero essa posição dentro da empresa e as pessoas são mais agressivas e eu quero expressar essa força. E eu descobrisse ali dentro do processo com ela que ela não tem esse perfil agressivo, que pelo contrário, ela é super emotiva, é sensível e não vai expressar isso. Então a gente encontrar outros caminhos, né? Explorar outras forças, não tanto essa energia de vigor, de virilidade, mas outras forças que pudessem auxiliá-la. Por exemplo, um pensamento, uma força de pensamento muito grande, de repente, ou ela é uma pessoa de atitude que tem ação, enfim, né? O importante é você entender, em primeiro lugar, as coisas que você enxerga, decodificar as imagens e parar de ser vítima daquilo que você vê. E eu vou falar isso até o maior número de mulheres possível que eu puder alcançar na minha vida, entender isso. E parar de ficar com complexo de inferioridade. E parar de deixar essas coisas ficarem influenciando na sua rotina de trabalho e naquilo que você quer alcançar. Que você sabe que você pode. Você sabe que você é inteligente, você é esforçada, você tem feito, você já alcançou muito. Se você olha para trás e fala: meu Deus, como é que eu cheguei aqui? Né? Você sabe disso. Mas toda vez o espelho acaba sendo uma barreira. Então, entende quem você é e aí sim a gente vai pro último, né? Que é, isso é só introdução, tá? Mas eu prometo que o vídeo não vai ser muito longo. Mas é você pensar no seguinte: qual é o meu momento de vida? E aí agora a gente entra no exercício. Quando você entendeu quem você é, agora você precisa entender o que você quer. O que você quer? Onde você quer chegar? Para poder a gente alinhar isso. Senão fica tudo muito poético aqui. Você precisa se conhecer, expressar a sua essência através da sua imagem, usar cores que te favoreçam, a maquiagem que realça a sua beleza natural, o cabelo que não sei o que, a roupa. Para. Isso faz parte, mas não é o principal. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o exercíciozinho. Quais são os seus objetivos profissionais? Onde é que você se imagina profissionalmente? Eu fiz o roteiro aqui para não me perder, tá? Então, se você me ver aqui pegando, é isso aqui. Mostrei lá no Instagram meu processo de criação de roteiro de vídeos, para vocês entenderem que também nada aqui é aleatório, nem intuitivo, espontâneo, né? Quer dizer, espontâneo é, mas eu falo assim, não é sem propósito. Mas vamos voltar. Quais são seus objetivos pessoais? Se você quiser compartilhar aqui nos comentários, eu posso te dar feedback, tá bom? Se precisar de ajuda também, não quiser se manifestar em público, me manda direct no Instagram. Quais são seus objetivos profissionais agora? Precisa de um plano, lembra? Gente, estilo sem um plano não existe, certo? Então você precisa de um plano e você vai fazer esse esforço porque você está cansada de ficar seguindo receita pronta. Tá cansada de quando você acha que você tá abafando, alguma coisa te derruba do seu pedestalzinho da beleza, né? Então você vai se livrar disso daí. Onde você se vê daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos? Como você se vê? Essas perguntas óbvias são para te ajudar a traçar um plano. Mas eu quero te propor outra coisa também. Que você feche os seus olhos, respira fundo e imagine como seria a sua vida ideal? Como seria a vida que você quer? Se você pudesse mudar tudo que você está vivendo agora, como seria a sua vida? Como seria a sua casa? Imagina aí, imagina que isso já é uma realidade. Como é a sua casa? Como é o seu carro? Quem são as pessoas que estão próximas a você? Como elas são? Como elas te tratam? Como você se sente perto delas? Tá fazendo exercício? Então tá. Feito isso, pode abrir os olhos. Olha eu fazendo meditação guiada. Ai, gente do céu, eu amo isso aqui. Enfim.
A imagem que você tem hoje, as coisas que você usa, seu cabelo, sua armação de óculos, seus acessórios, tudo isso condiz com essa vida que você imaginou? Se não condiz, o que você poderia mudar hoje para alcançar essa vida? E eu não tô falando de viagem na maionese, não. Lembra que tem um plano? Então, quais são as possibilidades de você alcançar isso? E de que modo você pode provocar mudanças em você externas para que fique mais fácil você chegar nesses lugares? Então, você precisa imaginar agora como é o seu estilo ideal. Para pensar em você. O que você gosta realmente? O que é mais importante para você? Quais são os seus. Essas são perguntas que eu faço na pré-entrevista para minha mentoria. Quais são as suas 3 maiores necessidades de imagem do ponto de vista pessoal e do ponto de vista profissional? Então, esse monte de pergunta, na verdade, é como o seu plano de negócio. Lembra? Eu falei, dá trabalho, você precisa parar para pensar. Mas vale a pena, porque você só vai fazer isso uma vez ou outra. A primeira vez vai ser mais intenso, mas uma vez que você fez, você só vai atualizando. E quando que você vai atualizar isso? Você vai atualizar isso sempre que a sua vida sofreu um revés, uma mudança grande. Quando você sentir que você mudou, que você está vivendo uma outra fase, que as suas prioridades são outras, né? Então, você vai se percebendo e aí você vai e faz os exercícios de novo. Então, antes de você sair por aí comprando coisas e caindo em mitos e propostas, promessas, você vai pensar no que realmente é importante para você, funciona para você, te leva a esses objetivos e te aproxima das pessoas que você quer ter nos seus negócios. A verdade é que não importa muito se você é dona de uma cadeia de lojas, de uma cadeia de distribuição para todas as lojas de cosmético da sua cidade, não sei, eu falei isso porque eu conheci uma pessoa que fazia isso. Ou se você faz bolos para vender no condomínio, e eu também conheço uma pessoa que faz isso. Da mesma maneira que você se esforça para fazer o seu negócio prosperar, você estuda, você se prepara, você pesquisa a concorrência, pesquisa o que seus clientes querem, você pesquisa ingredientes, materiais, equipamentos, tudo isso você se preocupa. E sendo você a porta-voz, o cartão de visitas, por que você não se preocupa com você mesma? Primeiro pela questão do bem-estar, porque eu sempre falo para vocês aqui que uma imagem, quando ela é positiva, a primeira pessoa impactada é você mesma. E aí você pode falar assim, ok, Bianca, mas eu tô vivendo um momento em que eu não posso fazer absolutamente nada. Aí eu vou te perguntar o seguinte: você corta o cabelo pelo menos uma vez a cada 6 meses? Ou pinta a raiz do cabelo? Cada ação dessa que você faz precisa ser proposital. Agindo dessa maneira, você já está construindo o seu estilo. Então, estilo não tem a ver necessariamente com as coisas que você compra para montar o guarda-roupa. Isso faz parte, está dentro do processo, mas não precisa ser o primeiro passo. Eu acho que eu já falei isso aqui em algum momento, que o nosso cabelo ele corresponde a muito mais de 50% em relação ao estilo total. Você pode até estar vestindo um trapinho. Se o cabelo estiver maravilhoso, se esse cabelo ele comunica o seu melhor, então você já atingiu o seu objetivo. Então aqui eu vou te dar outra dica, uma recomendação na verdade, né? Não é uma dica, uma recomendação. Que você pense no seu cabelo não como um apego, uma coisa que você fica ali cultivando, porque culturalmente a gente ama o cabelo comprido, né? Tem gente que acha que eu tenho raiva de cabelão, não é que eu tenho raiva, é que eu não entendo por que que a brasileira assimila tanto essa imagem e nunca questiona ela. Então, pessoas de todas as idades mantêm um cabelo que é absolutamente sem forma, que comunica a mesma coisa. E aí você neutraliza aspectos da sua face, aspectos da sua personalidade. Então, pense o seguinte: você tem um rosto. Se você tem um rosto, você tem uma identidade. Porque quando as pessoas vão procurar por você, elas procuram te identificar através do rosto. Seus documentos são assim também, né? E aí, se você tem um rosto e as pessoas te identificam por ele, significa também que esse rosto expressa valores a seu respeito, expressa características suas, do ponto de vista da personalidade, né?
E o seu cabelo é a moldura dessa declaração. Então imagina que você pendura todos os seus melhores diplomas na parede, certo? Provavelmente não é uma parede feia, né? Então, seu rosto é como se fosse a sua maior conquista, é o seu certificado mais importante de todos que você já conquistou profissionalmente até hoje. E o seu cabelo é a moldura do quadro e a parede ao mesmo tempo. Então é a galeria e é o que valoriza. Então você pode simplesmente criar um estilo a partir do seu cabelo. Isso já vai ser muita coisa. Depois você pode trabalhar cores e aí você pode ir aos poucos alterando o seu visual. Mas é importante você seguir esse passo a passo que eu te falei aqui hoje. Talvez não ficou claro assim, 1, 2, 3, 4. Mas assistindo o vídeo com calma você vai entender, assiste de novo se for o caso. Mas é entender que você precisa desse processo de planejamento, de não ser intuitiva. Para ser livre, você precisa entender os seus porquês e entender também essa relação de importância que tem a sua imagem dentro do seu negócio. Que é mais um motivo, além de você ser o cartão de visitas ou a porta-voz do seu negócio, do seu departamento, do que você faz como profissional liberal, como autônoma, as pessoas com quem você trabalha, foi por isso que eu coloquei esse título, ou os clientes que você atrai, muito disso vai vir também da forma como você se porta. Não só a imagem em si, mas as energias que elas geram em você. Olha só, lembra que eu falei que a imagem ela tem impacto emocional em você primeiro. E aí os seus comportamentos também vão ser alterados, porque essa é uma relação emocional. Logo, ela é racional. E sendo assim, vai gerar esses comportamentos que você, não estando consciente, vai agir de modo automático, tipo piloto automático. Então pode ser também que essas atitudes suas estejam distanciando as pessoas certas e atraindo as pessoas erradas. Então não é só uma questão de beleza, não é só uma questão de estar bonita ou vestida ou penteada de acordo com aquilo que você quer expressar, mas também dos comportamentos que você quer gerar em si mesma a partir desse visual. Então, tudo que você faz, até o formato das suas sobrancelhas, é capaz, sim, de interferir no seu comportamento. As sobrancelhas, por exemplo, elas estão ligadas à nossa área emocional. Então, os olhos e as sobrancelhas expressam emoções. Você não consegue disfarçar, né? Tanto é que a gente chama os olhos de janelas da alma. Tem até um post que eu fiz também falando dos olhos. Aliás, uma curiosidade. Você sabia que também dá para perceber, dá para fazer uma leitura de quais são as suas melhores cores para roupa, para maquiagem e para cabelo, só vendo as cores que tem nos seus olhos, na íris, que é essa parte colorida do olho? Dá para saber. A gente lê ali, aí eu consigo perceber se você combina melhor com tons frios ou tons quentes, profundos ou claros, enfim, dá para saber um monte de coisa só de olhar para os olhos. Então, a mínima adequação que você faça já vai gerar um grande impacto. Você pode começar pelas sobrancelhas, pelas cores de maquiagem que você usa, enfim, não importa qual vai ser o primeiro passo que você vai dar, desde que você dê um primeiro passo, desde que você entenda isso. Olha, muitas pessoas, eu já contei isso pra vocês aqui, eu deixei o Instagram com mais de 11 mil seguidores, porque tem toda uma história, eu já expliquei isso aqui, para criar um do zero, que é esse que eu sempre divulgo no canal. E aí, um dia eu participei de uma enquete de um perfil que eu sigo e choveu gente lá nesse Instagram novo. Algumas começaram a me seguir, outras foram só comentar mesmo nessa postagem aí. Daí eu fui ver as pessoas que estavam, essas pessoas novas, né? E aí eu percebi que muitas mulheres, isso não é uma crítica, é uma coisa que eu falo com tristeza, de verdade. Eu fico muito triste. Às vezes é por isso que, além de ser parte da minha personalidade, mas existe uma revolta dentro de mim, e aí às vezes eu pareço agressiva porque me irrita ver a quantidade de mulheres com potencial que estão murchas, debaixo de uma máscara, de uma imagem completamente incoerente. Então, vejo pessoas que querem vender serviços de autoestima, de psicoterapia e que você percebe que elas estão completamente desconectadas daquilo que elas estão falando. Então a boca fala uma coisa, mas eu vejo outra. Então não converge. E aí se não converge, a gente não consegue confiar. Como é que eu vou confiar em alguém que me diz uma coisa, mas se comporta de modo completamente contrário? E aí eu fico triste vendo, por exemplo, sério, vocês vão achar exagero, mas é verdade. Mulheres com uma cor de cabelo horrível
que tem uma cor de cabelo natural muito bonita e aí fica investindo dinheiro, recurso. Alice. Vou esperar, tá? É porque o vizinho acho que recebeu pizza. Eu escutei uma buzininha de moto. Acho que parou. Pois é, aí eu fico triste. Ops. Eu fico triste, fico até revoltada justamente por isso, por perceber que existe tanto potencial, mas que as pessoas acabam se perdendo, as mulheres acabam se perdendo. E a autoestima feminina, eu falei isso na última palestra que eu dei, em relação à masculina, é muito mais atingida. Então, a gente é exigida, mas também se exige muito mais. Então, se você não for estratégico, se você não usar a sua inteligência, o seu raciocínio, você sempre vai ser uma vítima. Então, é por isso que esse canal existe, é por isso que o meu Instagram existe, para que você tenha ferramentas que abram a sua mente, que te levem de um ponto de medo, de insegurança, de insatisfação, a um ponto de domínio, a um ponto em que você é parte do sucesso do seu empreendimento, da sua empresa, da sua carreira. Você é protagonista. E não só protagonista no seu esforço intelectual, ou às vezes até braçal, se você trabalha com as mãos, né? Se você faz trabalho manual, se você é culinarista, boleira, eu não sei, costureira, né? Modelista, enfim. Não importa se você. E de qualquer maneira você usa a cabeça, né? Óbvio. Então a ideia é você se perceber como parte desse contexto, desse conjunto. E ainda que você trabalhe nos bastidores, entender que mesmo assim a sua imagem, lembra, impacta você em primeiro lugar. Então é isso, eu falei que hoje ia ser uma conversa, um bate-papo. Faz esses exercícios, pensa aí. Quais são os seus objetivos profissionais? Quais são os seus objetivos pessoais? Como você projeta a sua vida? Como você gostaria que estivesse a sua vida daqui 1, 5, 10 anos? E de que maneira você pode criar uma imagem que te ajude a alcançar esses lugares? Ou seja, que mudanças você pode começar a empreender hoje, de pouquinho em pouquinho, né? Seja sincera, seja honesta, se desarma, que às vezes a gente também fica muito mascarada aí na autossuficiência achando que tá abafando, e um pequeno ajuste necessário acaba alterando tudo e virando o jogo a seu favor muito mais do que você ficar resistente e ficar na defensiva, tá bom? Não esquece que identidade é poder. Um beijo para vocês, até sábado. Tchau.